Saúde mental, psicológica, saiu das barreiras, das paredes dos consultórios de psicologia e psiquiatria e foram para dentro das salas de reunião das empresas. Pois é, saúde psicológica se tornou um assunto estratégico para as empresas. Algumas delas já entenderam isso e já estão há algum tempo cuidando dessa imunidade emocional do seu time. Mas a maioria não sabe nem por onde começar. Muitas delas são grandes centros de doença mental e nem sabem o que podem fazer para ajudar o seu time e nem entendem ainda por onde começar. Essa série do Quintas Mais Humanas vai trazer convidados muito especiais e gabaritadíssimos para ajudar tanto os funcionários quanto todo o time de recursos humanos e a gestão da empresa a lidar melhor com esse assunto. Quais as melhores iniciativas? De que maneira a gente pode criar uma cultura de saúde psicológica e não só ter algumas atitudes pontuais para cuidar disso da nossa equipe? A gente está vivendo um momento de altíssimo estresse, em que essa saúde emocional está sendo colocada em prova. Esse é o momento da gente falar isso. Então, você que é funcionário, você que é de RH, você que tem uma empresa, certamente vai aproveitar muito os nossos encontros daqui para frente. Então, fica ligado. Nossa série Saúde Mental começa hoje, e aí, pelas próximas quintas-feiras, a gente tem alguns encontros marcados. Vamos falar disso? Muito bem, então vamos falar desse assunto que virou moda, né? Por causa dessa pandemia, por causa de tudo que a gente está vivendo, colocado à prova, nossas emoções sendo testadas. O assunto saúde mental veio à tona, o que é uma pena, porque a gente queria que ele fosse tratado já há muito mais tempo, né, Dri? A gente sabe de quanto isso é realidade nas empresas. Mas chegou a hora da gente falar agora de forma séria. Esse é um dos legados da pandemia que a gente quer levar. Então, a gente trouxe coisas bem interessantes, certo, Dri, hoje para conversar, para fazer uma introdução desse assunto, porque tem mais episódio aí pela frente para a gente falar de tudo isso. Isso mesmo. Primeiro, antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo, que hoje é um pocket, eu vou pedir para que você dê o seu like, compartilhe o seu vídeo, se inscreva no canal, clique na sinetinha aí para sempre ter as nossas notificações de quando a gente lança um vídeo novo. E se você já sabe que a sua empresa ou que empresas de outras pessoas que você conhece precisam tocar nesse assunto, aproveita e compartilhe esse vídeo, tá bom? Seja bem-vindo aqui com a gente, então, a esse assunto que ele não é tão gostoso de falar, mas extremamente importante e necessário num momento como esse, e não só nesse momento, como a Andresa falou, é um legado daqui para frente. Sem dúvida. Agora, eu proponho a gente começar até falando um pouquinho sobre o que é saúde mental, né? Assim, só para a gente ficar na mesma página, porque a gente está acostumado muito a falar sobre doenças mentais. Isso é um termo que é muito comum na psicologia, é um legado da psicologia a gente falar de doenças mentais. E de uns tempos para cá, a gente vem usando muito mais o termo positivo em relação a tudo isso que é saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu vou ler aqui para vocês, só para a gente chegar no ipsis literis, é o estado de bem-estar que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Em outras palavras, se a gente for traduzir para a realidade, é um estado de equilíbrio em que a gente consegue gerenciar muito bem as nossas emoções, as nossas capacidades e lidando bem conosco e com o meio, né? Sem causar estresse ao meio e a nós. Então, se a gente for pensar, isso é o estado ideal para qualquer situação da nossa vida, né, Adri? Não só para trabalhar. Sim. A gente precisa de saúde mental para tudo que acontecer na nossa vida mesmo. E os números do Brasil são bem preocupantes, né? Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Né? A gente estava vendo Uhum. algumas pesquisas recentes colocando o Brasil como o quinto maior depressivo. A Adri comentou de uma pesquisa mais recente que somos o segundo mais depressivo. Então, independente disso, nós estamos no top 5 para doenças mentais, transtornos mentais, acontece muito forte aqui no nosso país. Então, muito cuidado e muita atenção da nossa parte com as pessoas que são os ativos das empresas, são elas que fazem
a comunicação acontecer, as relações acontecerem, são elas que causam os transtornos, né, pela dificuldade, pelo desequilíbrio. Então, eu vejo muito desafio, Dri, por parte das empresas, das pessoas, dos RHs, em trabalhar esse assunto de forma não só séria, mas produtiva, né? Não é só Sim. atendimento psicológico online, não sei se você concorda com isso. Sim. A gente viu no começo da pandemia, a gente até entrou em algumas discussões, trouxemos aqui no Quintas, falamos com convidados a respeito disso, da produtividade das pessoas em meio a esse trabalho em home office, causado aí pela pandemia, né? Então, o home office já existe há muito tempo, mas a maneira como nós estamos vivendo com ele hoje, convivendo com ele hoje, é totalmente diferente e foi inesperado para todo mundo. Existe a questão da saúde mental, é uma coisa bem importante que a gente precisa começar a fazer, definir, colocar as caixinhas no lugar certo, né? As informações nas caixinhas certas. Entender o seguinte: a saúde mental ela pode vir por diversas razões, e a gente hoje não consegue mensurar o porquê que pessoas estão ficando mais doentes emocionalmente, mais desequilibradas, vindo na tradução literal aí do que é saúde mental, o porquê que esse desequilíbrio acontece. A gente sabe que pode ser por uma má gestão de tempo de tarefas, pode ser porque a própria empresa adotou novas medidas, tentando trazer os escritórios para dentro das suas casas, esquecendo que essas pessoas teriam outros afazeres além de trabalhar, além de cumprir ali a sua carga horária certinha, como ela vinha fazendo, trabalhando fisicamente, presencialmente. E pode ser também, o outro ponto é o medo instalado no planeta, né? Que não é claro que hoje a gente pode falar que o Brasil ele tem uma instabilidade, um desequilíbrio em todas as esferas, esfera econômica, esfera política, enfim. Então isso vai gerando um desgaste emocional ainda maior. Então todos esses pontos podem estar afetando esse desequilíbrio, pode estar contribuindo para esse desequilíbrio acontecer. Por mais que as empresas estejam fazendo o seu melhor, cuidando das pessoas, porque a gente sabe que hoje tem empresas que já estão bem avançadas em relação à saúde mental e outras que nem sabe por onde começar, né? A gente ainda, infelizmente, ainda tem isso. E como a Andresa trouxe, eu acho que é muito importante, assim, a gente está trabalhando num processo remediativo. Hoje, o que está acontecendo nas empresas é isso. Existe um trabalho, ações sendo feitas em áreas de RHs, sendo feito remediativamente. Então, se acontece algum problema psicossocial, algum problema com algum colaborador, aí eu vou e remedio isso. E a nossa proposta aqui é de trazer discussões para como as empresas podem fazer preventivamente a partir de então, porque hoje essa necessidade ela pode estar começando de uma maneira mais explícita aqui na pandemia, mas ela precisa continuar, independente da gente ter, porque as pessoas é o nosso maior ativo, né? Como é que a gente torna os nossos negócios mais humanos? Cuidando do ser humano que tem ali dentro. Por mais que você tenha seja uma empresa de tecnologia, tenha robôs trabalhando com você, né? Não sei qual é o segmento da empresa, mas a gente ainda vai depender das pessoas trabalhando, né? De pessoas pensando, fazendo com que aquele robô faça direito o que tem que ser feito, né? Colocando ele em operação, inclusive. Então, a gente realmente, a nossa provocação aqui com essa série de saúde mental é provocar as empresas a trazerem soluções, áreas específicas, profissionais especializados para trabalhar preventivamente a saúde mental e trazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio, assim, a gente tem aí algumas pesquisas apontando que as empresas, existe uma esquizofrenia, né, um contradiscurso, as empresas não têm dinheiro para investir em saúde mental, né? A Andresa trouxe aí uma pesquisa, fez uma pesquisa falando que 50% das empresas relatam isso, que não tem esse investimento. E aí tem e essa pesquisa é recente, desculpa te cortar, foi feita pela Mercer e pela Marsh em 2019. Então, assim, por que não investir em a saúde mental? 50% diz que é porque não tem budget. E é interessante, essa pesquisa foi feita pré-pandemia, não existia o contexto de pandemia. E, de repente, as empresas agora começaram a colocar isso na linha do budget
né? Porque entender, porque estão trabalhando estão trabalhando remediativamente. Uhum. Precisando, né? Os seus colaboradores estão adoecendo. Eles estão adoecendo porque pessoas da família dele morreu e ele está tendo que ele está tendo que se controlar emocionalmente. Então, tiveram muitas perdas ao longo desse caminho, né? Nessa jornada que nós estamos ainda enfrentando e ainda vamos enfrentar por um bom tempo, né? A gente não tem ideia de quando isso acaba ou quando ameniza. Exatamente. E eu tenho visto isso, acho que você também, aí, até nos seus processos de mentoria, de coaching, que a gente está muito homem a homem, né, com as pessoas. A gente conversando com uma cliente ontem, a minha terapeuta falou isso recentemente. O nível da intensidade do estresse, do desgaste, do medo, de tudo isso que você colocou como variáveis que desequilibram emocionalmente a gente. Sim. Elas estão mais intensas nessa segunda fase de lockdown, né? A gente não pode falar em primeira e segunda onda, porque a gente não saiu da primeira, eu entendo assim. Mas nessa segundo momento de lockdown, eu entendi assim: a gente estava lá debaixo da água, morrendo, acabando o fôlego. Foi aí mais ou menos para o final do ano, né? A partir de setembro, outubro, novembro, mais. Deixaram a gente botar uma cabecinha para fora, assim, sabe, cena de filme, que a gente dá uma respirada, pega um ar, a gente fala, pô, legal, agora eu vou começar a boiar, né? Aí enfiaram a nossa cabeça lá para baixo de novo. Então a gente já está desgastado, já está caído no chão, estão chutando a nossa boca ainda. Então o nível de estresse está maior ainda. E olha, se você avaliar o cuidado que as empresas tinham até então, estava muito na esfera física, eu acho, né, Dri? Muito por conta da exigência trabalhista, né, da nossa legislação, questões ergonômicas, altura de computador, mesa, cadeira, enfim, mas a saúde mental, o cuidado mental, nunca teve na pauta. Um dos motivos é esse que você falou, da falta de budget, mas eu achei um outro número que eu quero compartilhar aqui. A própria OMS, em parceria com a KPMG, fez uma pesquisa e estudos comprovaram que o investimento feito numa área como essa chega a ser superior a 4 vezes o que foi feito. Então, o retorno chega a ser 4 vezes maior que o investimento. Desculpa, ficou confuso. Ou seja, a gente sabe, quem está ouvindo aqui sabe o custo de um funcionário ter uma crise, precisar se ausentar, precisar ou pedir demissão porque não aguenta mais, porque está estafado, entrando em burnout, corre para o pronto-socorro com uma suspeita de infarto. A gente sabe que o sistema cardiovascular é o primeiro que apita quando a gente está em estresse excessivo. Às vezes gasta-se muito para investigar, avaliar no próprio pronto-socorro, remédio, afastamento, um monte de coisa, e aí chega-se à conclusão que era uma crise de estresse. E não é só uma crise de estresse, tá? Eu estou dizendo, é uma crise de estresse que poderia ter sido evitada, poderia ter sido minimizada. Então, olha que conta cara disso tudo, não é verdade? Quer dizer, eu tenho possibilidade de retorno, mas, ao mesmo tempo, é uma conta muito cara. Onde que está o problema dos números aí, né? Existe assim, falando agora um pouco dos desafios, e é isso que a gente quer trazer, uma das coisas que a gente tem como premissa, né, na nossa empresa, na Converte, é realmente pensar de uma maneira holística, de uma maneira sistêmica, não olhar para um ponto só, não levantar uma única bandeira, mas realmente da gente se preocupar com todas as pontas. A gente sabe que as empresas precisam trazer resultado, a gente sabe que as pessoas ser bem cuidadas, então, é claro, e a gente consegue sim trazer a humanidade para tudo isso. Então, não é para falar de uma maneira romântica, a gente não trouxe o tema, né, a série Saúde Mental, para falar de um romantismo, mas de falar de uma necessidade de saúde pública, né? Existe algo que está batendo e as empresas sim precisam começar a trabalhar de uma forma diferente, porque existem desafios que começaram hoje, mas que eles vão se estender a médio e longo prazo. E não tem data de término, né? Um deles, inclusive, é fazer esse mapeamento. Que tipo de investimento que eu preciso trazer? Eu fico pensando aqui, por exemplo, dos RHs, dos C-Levels, pensando qual é o investimento correto para que eu realmente seja assertivo e apoie o meu colaborador. Então, eu estou dando um plano de saúde bacana, que ele vai lá e o médico
simplesmente vai falar assim, você está com um problema de estresse, eu não tenho mais nada para fazer com você a respeito disso, mas em outro ponto, se ele tivesse não indo lá naquela consulta e tivesse passando, por exemplo, por um processo terapêutico, ou indo direto para um psiquiatra, porque eu preciso compor aí os meus neurotransmissores, preciso entrar com um medicamento específico, enfim, eu preciso cuidar individualmente. Então, o primeiro desafio que eu quero destacar aqui para as empresas, e a gente vai trazer pessoas profissionais e especialistas ao longo dessa série de saúde mental para trazer conteúdo que rebata esses desafios. Fala assim, como é que a gente pode, talvez, mitigar? Então, um deles é esse, é fazer um mapeamento e não olhar as pessoas, aí é uma quebra de paradigma, não olhar as pessoas de uma forma coletiva, e sim de uma forma individual. É fazer um mapeamento de saúde organizacional olhando para o indivíduo e não para o coletivo. Quando a gente fala de mapeamento, o próprio nome já fala, eu vou mapear. Eu mapeio no coletivo, só que esse mapeamento é muito desafiador, porque eu vou olhar a saúde da empresa, e eu não olho a saúde falando de todos, eu olho conversando individualmente com cada colaborador, com cada área específica. Então, assim, existe de fato esse desafio, e a gente entende que é bem desafiador, porque até Sem então dúvida. nós não direcionávamos, eu não vi nenhuma empresa direcionando. Claro que eu estou generalizando, mas na grande maioria as empresas não direcionam energia para isso, isso leva tempo. É oneroso num primeiro momento, porque eu vou ter que ter profissionais fazendo isso, vou ter que ter mão de obra, mapeamento. Então, esse é um dos desafios. E eu acho que assim, só para complementar, Adri, a gente via no passado o papel da assistente social na empresa, né? Você tinha ali uma assistente social. Ombudsman, né? Tem alguns nomes exatamente, aí que dá pra gente colocar. Que assim, era uma tentativa de, eu acho. Eu acho que fazia muito mais parte de uma tentativa de acertar, de fazer algo que agradasse ao funcionário, que agregasse ao funcionário, mas que não tivesse a ver com uma cultura de saúde psicológica. Acho que esse é um ponto importante, né? Quando faz um mapeamento como esse, é uma mensagem que você está passando para o seu time de que ali se valoriza saúde mental, saúde emocional, equilíbrio emocional. Então, você cria uma cultura Sim. de... Em paralelo a isso, Sim. acho que o outro desafio, e eu não sei se é o que você vai falar, mas entra o trabalho com a liderança, que é o principal agente da cultura da empresa. Né? Eu não estou colocando na conta da liderança a culpa do funcionário ter tido um burnout, de jeito nenhum. Acho que existe uma composição de responsabilidades. Mas pode acontecer também, André. Mas pode. também pode acontecer. Pode. Porque a gente já tem pesquisas de alguns escritórios jurídicos que estão recebendo, por exemplo, processos trabalhistas, as empresas estão sendo processadas por burnout. Então, e o burnout, hoje, por lei, é a síndrome de esgotamento profissional, é o burnout, então já tem cobertura, inclusive, então as empresas podem ser processadas por isso, e é um baita perigo, muito mais oneroso, porque não é só o dinheiro em si que eu tenho que pagar da multa, desse processo, mas a imagem da empresa como um todo, né? A imagem negativa que a empresa vai trazer aí para a sociedade, enfim. Então, existe um custo muito alto de você levar, dos próprios colaboradores precisar entrar com um processo trabalhista em relação a isso. Então, e eles apontam, a maioria desses processos, elas estão diretamente ligadas à liderança. Então, existe sim um outro grande desafio que a Andresa começou a falar aqui, que é a capacitação e o preparo dessa liderança para trabalhar com as questões emocionais, porque a gente veio de uma escola falando, eu tenho que separar o pessoal e o profissional. Hoje isso não existe mais. Acabou esse discurso. E se as empresas ainda estão nessa cultura, elas vão realmente sofrer muito nesse período e daqui para frente cada vez mais, porque não conseguem nem contratar uma nova geração que supervalorizam esse cuidado, esse acolhimento, qualidade de vida, benefícios, né? Equilíbrio, esses valores, exatamente. Porque isso passa a ser um valor e não só. Então, vai ser condição sine qua non para eu trabalhar nessa empresa. Eu realmente vou me importar com como ela trabalha, como ela cuida de mim emocionalmente, psicologicamente e tudo mais. Então, esse aí é um outro desafio
que eu queria citar. Você vai falar alguma coisa, Adri? Eu ia falar só Você porque, em respirou. relação a isso, eu respirei, porque você tinha falado dessa questão de não olhar todos da mesma forma, né? De que maneira a gente pode tratar as pessoas de forma individual. E aí eu vou além, não só do cuidado que a liderança tem de tratar individualmente a realidade dos seus funcionários, demonstrando empatia, né, para a realidade dele, por ele ter múltiplos papéis ali dentro de casa. A nossa última série, que acabou semana passada, falava de liderança remota, exatamente sobre isso, os desafios dos líderes de gerenciarem seus times à distância. Então, até se você quiser saber mais, vai lá no nosso menu de vídeos, que a gente teve entrevistas bem interessantes sobre isso. Mas eu queria até falar sobre do ponto de vista de benefícios, não só de tratamento, de empatia, de cuidado emocional, mas de política. De, às vezes, você ter políticas de benefícios diferenciadas conforme a necessidade das pessoas. Isso não é uma novidade, eu não estou contando, não estou criando a roda aqui, isso já vem uma iniciativa de algumas empresas, os benefícios flex, né, conforme a realidade de cada um, mas isso, de novo, como uma tentativa de ser diferente. E eu acho que isso tem que fazer parte do DNA das empresas. A gente quer, inclusive, ter um episódio aqui em que a gente possa ouvir essas empresas que fazem esse tipo de serviço, de que maneira a gente pode ajudar o RH, a área de qualidade de vida, a área de benefícios, a lidar de forma discriminada, ter essas possibilidades para os funcionários. Então, fica aí também o convite para assistir o nosso episódio sobre isso, que eu acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar. Os próprios RHs trabalhar. Esse desafio ele se estende, Dre, porque a gente tem uma quebra de. Existe um paradigma que eu não posso tratar as pessoas com exceções. Né? Então, a gente vem dessa escola, tudo que eu faço para um, eu tenho que fazer para todos, né, de fazer de forma igualitária e tudo mais. E existe, sim, uma quebra de paradigma e um desafio muito grande. Então, esse eu coloco como um dos desafios também para a gente discutir com os nossos convidados. Porque eu tenho realmente que olhar a necessidade daquela pessoa hoje, porque a minha necessidade é diferente da sua. Uhum. Então, as empresas se preocuparam muito, vamos comprar cadeira para todos, mas eu não preciso de cadeira na minha casa porque eu já tenho uma cadeira confortável. Eu posso usar desse recurso para fazer um outro investimento, então eu tenho essa flexibilidade ou eu tenho que usar isso para todo mundo. Então, esses são os pequenos cuidados e dá trabalho, leva tempo, porque a gente faz parte do mapeamento. Uhum. Inclusive, a quebra de paradigma, eu ainda acho que é maior para os próprios colaboradores, porque os próprios colaboradores levantam essa bandeira de falar assim, poxa, mas é feito para um e não é feito para o outro, tem que ser feito igual para todo mundo. Não, não tem que ser feito igual para todo mundo nesse momento. Não tem. Se eu estou dando uma assistência psicológica, né, um tratamento psicológico para um colaborador, eu estou fazendo esse investimento financeiro para apoiar esse profissional, esse colaborador da minha empresa, talvez você não precise disso. Então, não cobre da empresa se você não precisa. Cobre aquilo que de fato vai ser importante para você e vai manter o seu equilíbrio emocional, né, a tua produtividade, enfim. Então, eu acho que esse também entra aí um investimento para falar para as pessoas abertamente. Agora, tudo isso, gente, tem um outro desafio, que é o relacionamento e a cultura de confiança. Né, que hoje a gente percebe que as empresas patinaram nessa questão. Patinaram muito, né? As empresas tiveram empresas que erraram a mão em tentar trazer um controle absurdo desses profissionais porque eles estavam trabalhando em casa, exigindo obrigatoriedade de câmera aberta, exigindo instalando novos aplicativos, e-mails para fazer esse controle. Então, deixando exatamente. Então, não tratando individualmente como é que seria o melhor horário. Então, hoje a gente vê que existe sim um movimento já dessas áreas de saúde mental de fazer esse mapeamento. Qual é o melhor horário de reunião? De não fazer reuniões desnecessárias, porque a gente está fazendo tudo no meio eletrônico e existe um esgotamento, né? Que a síndrome do Zoom, que saiu aí recentemente falando disso. Então, as pessoas ficam em reuniões exaustivas e muitas vezes desnecessárias, que com um telefonema
poderia ter sido resolvido, ou numa troca de e-mail já poderia ter sido resolvido. Uhum, E aí uhum. você chama para a pessoa para uma reunião para garantir que ela está ali com você, enfim. Então, existe todo esse desafio realmente de tratar as pessoas, de fazer essa quebra de paradigma e capacitar o time, principalmente a liderança para tratar com tudo isso, e também de trazer alguns temas, palestras para a população em geral na empresa, né, como um todo, para garantir que nós estamos nos preocupando, né, que as empresas estão se preocupando com essa saúde mental. Então, a gente tem esses desafios para trazer ao longo da nossa série de saúde mental, com profissionais que já têm praticado isso, com especialistas que podem trazer dicas de como fazer, né, da melhor maneira possível, e que não seja um ato imediato, não seja um ato para a gente ter hoje e amanhã deixar isso para quando passar, quando eu puder. Não, mas realmente de trazer ações que perpetuem, né, que façam, que comecem a fazer parte da cultura e do DNA da empresa, de cuidar das pessoas. Ok? Perfeito. Então, É isso acho aí. que é esse o nosso recado. É, a gente tem muitos desafios para fazer esse assunto acontecer, dentro da nossa casa, dentro da empresa, afinal de contas, as coisas estão juntas agora, né? Tudo faz parte de uma coisa só. É, então, é desafio para todo mundo, é quebra de paradigma para todo mundo, para quem está Deixa eu recebendo, para só quem está dando. falar de um, Dre, que é esse, que é assim, a gente tem, as pessoas precisam começar a se perceber e a perceber os outros à sua volta, né? Então, acho que um desafio da liderança, do RH, dos C-levels também é isso, é começar a perceber as pessoas. Elas mudam o comportamento quando elas não estão bem, né? Então, o que que eu posso fazer para começar? Porque elas não estão mais presencialmente. Então, é fácil quando alguém chega no escritório de uma maneira mais para baixo, eu percebo que ela está olhando para baixo, ela não está sorrindo, ela dá um bom dia mais xoxo. E quando nós estamos trabalhando remotamente? Como é que eu percebo as pessoas? Então, é um papel, sim, um desafio, sim, das empresas começar a olhar as pessoas e entender como é que elas estão, né? Pelo menos Perfeito. tentar. É a tal da empatia, né? Que eu acho que esse é um exercício, a gente falou muito disso. Esse nosso episódio de fechamento do ano passado, com todos os nossos convidados, a maioria deles trouxe como principal aprendizado de 2020 o exercício da empatia, né? De fato olhar a situação com o olhar do outro, e não julgar. Eu acho que esse é o primeiro, é um ponto importante. E aí, institucionalmente, isso é desafiador, porque a nossa tendência como empresário é também olhar dessa forma, falar, não, peraí, tudo eu, né? E a parte de lá, como é que tá fazendo? Mas peraí, ele tá trabalhando mesmo ou não? Que entra nessa desconfiança. Por parte do funcionário, fala assim, mas peraí, será que ele tá preocupado mesmo comigo ou está preocupado para eu bater a meta? Será que ele não... Então, a gente fica num jogo de forças e quem sofre é o sistema como um todo. O funcionário que desestabiliza, a empresa que perde produtividade, perde lucratividade. A gente sabe que um funcionário afastado é caro, né? E para o próprio funcionário também é caro, se a gente for pensar. Mas de ordem prática, é muito dinheiro perdido. Então, é um desequilíbrio que a gente precisa cuidar, sem dúvida. Essa é a nossa missão. Então, se você quer saber sobre tudo isso, acompanhe a missão desse mês. Nossa série tem convidados muito especiais, vem pessoas da área de saúde mental dentro das empresas, vem profissionais da área psicológica, terapeutas para falar com a gente, vem profissionais fornecedores de ferramentas para as empresas para ajudá-las nesse sentido. Então, é uma série bem bacana, eu acho que vai contribuir para todo mundo, certo? Não esqueça, então, de dar o seu like, de compartilhar esse material, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda, nos dá força para mais pessoas conseguirem acessar os nossos conteúdos. Então, a gente conta também com a tua contribuição nesse sentido. Tá bom, gente? Muito obrigada e a gente se vê nos próximos capítulos dessa série. Até mais. Exatamente. Tchau, até a próxima.